se Na resolve. realidade, há várias teorias. O que eu ia te perguntar é o seguinte: você não acha que com essa nova porta que se abre em relação a multidimensionalidades, a separação a partir de membranas e dimensões que se interpõem, inclusive, isso não pode trazer um novo rumo para observações? Pode não, já trouxe. Porque as teorias continuam sendo teorias, todas elas. A mais pão, queijo é a teoria terráquea, de que são governos que desenvolveram tecnologias ultra avançadas, não querem que seja revelado e ficam brincando de marionetadores com a humanidade. E até dia e hora que seja conveniente. Isso aí tem um grupo, não é grande, mas que pensa assim. Segunda teoria é a teoria representada pelos astrofísicos. E o mais emblemático de todos eles foi o Carl Sagan, que chegou a mandar disco de ouro com informações imperecíveis sobre a humanidade para o espaço e um monte de coisas. Foi na década de 70 e década de 80 que estava forte essa história da comunicação interplanetária. É a segunda teoria, ou seja, seriam seres de civilizações semelhantes à nossa, com as variações das adaptabilidades da vida a ambientes distintos, mais inteligentes e mais evoluídos, obviamente, capazes de fazer viagens estelares e com tecnologias que fazem todas as nossas virarem rodas de pedra na Idade da Pedra. E que nos visitariam para recolher minérios, materiais necessários ao processo civilizatório deles, ou fazer experimentos, ou, enfim, vocês conhecem a coisa clássica que se tem desenvolvido com uma certa prevalência, especialmente nas décadas de 70 e 80. Essa era a grande teoria, né? Eram os deuses astronautas do Eric von Däniken. Sim. A terceira teoria, nessa mesma linha, é que somos nós mesmos via back to the past. Nós somos nós no futuro viajando para o passado. Volta para o uma quantidade grande de físicos que acham que essa é uma possibilidade. De fato, não dá para negar que os fatos reais são reais, as ocorrências reais são reais, os fenômenos reais são reais, embora haja um monte de bobagem aí que o pessoal chama disso, mas que não seja, é só nervosismo mental ou paranoia. Mas o que é fato, não dá para você fugir. Então, eles acham que nesse caso somos nós, tipo a humanidade daqui a 500 anos, com tudo que ela já vai ter amealhado de conhecimento, viajará no tempo, pode ter feito viagens no tempo tão para trás no passado, que a própria humanidade seja a fomentadora da humanidade, ou seja, que a humanidade que viajou até aqui, lá na frente tenha viajado para trás e tenha feito incursões e aparições na história primitiva do homem, interpretadas como divindades vindas do espaço, e o homem seria o Deus do próprio homem nesse processo de influência cultica e religiosa, todas elas vinculadas a visitantes espaciais. A quarta teoria, nessa mesma perspectiva, na realidade, somos nós mesmos numa variação de mundo paralelo. É uma outra alternativa física, por causa da teoria das cordas e tudo isso. Então, a existência está dividida em muitas camadas dimensionais. A gente habita uma camadinha delas. A gente está aqui numa lâmina de vidro, com essa sensação enorme, mas é uma camada dimensional. E aqui, ao lado dessa camada, tem muitas outras camadas. E tem teorias que dizem que as camadas podem ser sem fim, tem outras que as reduzem a 4, a 9 e a 11 camadas. Aí, nesse caso,
essa coisa seria variação da civilização humana vivendo num mundo paralelo de humanos que cresceram de outro modo, se relacionaram com a própria experiência da vida de uma outra forma, evoluíram muito mais do que a nossa caminhada aqui. Então, como existe a possibilidade do mais evoluído entender o processo e penetrar e aparecer do lado de cá, também existiria a possibilidade de que houvesse vértices, justaposições de encontros dessas dimensões, essas zonas de vazamento múltiplo, esse que se chamaria de portal, de vértice, de vórtice, essas justas posições. E aí, quando acontece de você olhar nessa justa posição, o encontro da nossa camada dimensional com essa outra se encontrando, a gente teria tais avistamentos. Estão me fazendo compreender? Sim. Mas isso aí não seria um fenômeno individual, Caio? Como que acontece no coletivo? Não, coletivo, porque essa coletivamente outra, também rola esse isso? mundo paralelo é coletivo, como isso aqui é coletivo. É tão concreto quanto isso. Uma outra camada. Esse seria a teoria. vai para todo mundo ver. Vai. Sim, uma invasão Então, seria real, perceptível, como né? real Claro. é para nós. A outra teoria vinculada a isto aí é que, na realidade, é uma outra camada dimensional aonde existem seres não humanos de uma outra natureza e que penetram a nossa camada dimensional por razões diversas, por acaso, por intenção, por má intenção, seja lá o que for, penetram a nossa camada dimensional. E tem uma outra teoria, que eu vou chamar só de teoria, porque o que Jesus, que é a minha chave hermenêutica, não afirma com todas as contundências do que seja essencial à vida, para mim, é só uma elucubração minha. Se não tiver a afirmação direta de Jesus, para mim, é uma elucubração minha baseada na Bíblia. Desde Gênesis 6, aliás, desde o início, Gênesis 3, você já tem um encontro alienígena. Adão e Eva e a serpente. A serpente é o que está na serpente é um ente de uma outra dimensão, de uma outra natureza, é Satanás. Você vê na Bíblia o tempo todo essa manifestação. Mas Gênesis 6, aquela vinda dos filhos de Deus, dos Benai Elohim, para a terra, possuírem as filhas dos homens, gerando uma hibridização, os gigantes, alterando a natureza humana e também dos animais. Diz que todos os animais sobre a terra se corromperam à semelhança dos humanos, mudando a ordem natural, orgânica e divina das coisas, pela qual veio o dilúvio. E essa teoria, ela cresce e ela tem a sua presença frequente no pensamento judaico, anterior à vinda de Jesus. Por exemplo, quando foi produzido o livro de Enoque, aproximadamente 300 anos de Jesus, bem como vários apocalipses judaicos e livros sobre visão escatológica, não esquecendo nós de que os judeus tinham saído do cativeiro em Babilônia, onde eles foram expostos a muitas percepções de natureza espiritual e cósmica e astronômica. Eles tinham tido trocas. Nessa volta, você percebe que eles vêm muito mais espiritualizados, num certo sentido. Os profetas de Israel vêm carregados de muito mais visão. Depois do cativeiro, acontece uma virada de natureza quântico-espiritual nos judeus. Eles retornam e aí vem essa produção enorme, também provocada pela ansiedade política de libertação em relação ao domínio grego, primeiro de Alexandre, depois de Antíoco Epifânio, depois dos Ptolomeus, aquela coisa toda, depois dos romanos. Mas foi um período de muita produção escatológica. E aí, nesse período, isso fica bem claro, de que na mente daqueles judeus que buscavam espiritualidade, uma espiritualidade tratada com muito respeito no Novo Testamento,
a ponto de que o apóstolo Judas, irmão de Jesus, cita a produção literária do livro de Enoque, feita 200, 300 anos antes de Jesus, com reverência, a ponto de que Paulo, sem mencionar o nome, cita várias coisas que são do livro de Enoque, inclusive a cosmologia espiritual dele, definida ali em 2 Coríntios 14, de terceiro céu, é totalmente vinculada à cosmologia de patamares e dimensões apresentada no livro de Enoque, onde o terceiro céu é o paraíso, terceira dimensão. De modo que você vê isso em todas as coisas. Eu não quero gastar tempo aqui falando sobre isso, eu já falei demais em outras ocasiões, estou sendo bem superficial. Mas essa mesma teoria olha para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, e não tem como negar que o que está apresentado ali no livro de Ezequiel como descrição carrega toda a semelhança dessas coisas que são regularmente avistadas por aí, fazendo a gente ver que a formatação dessa aparência de aparato vinculada no livro de Ezequiel a anjo, porque o livro de Ezequiel vincula isso aos seres viventes, que são uma categoria, vamos dizer, angelical. É que para nós aqui, terráqueos, crentes, tudo que não é humano, mas está numa outra dimensão, é anjo ou é demônio, assim a gente designa. Mas esses entes que estão ligados àqueles girantes de Ezequiel, são chamados ali de seres viventes por Ezequiel, que não tem um outro nome, diz, é um ente vivente. Ele não tinha como designar. Não tinha nomenclatura. Não tinha, não dá para fazer nomenclatura. Não é? Ele tem um ente vivente. E o que estava em volta dele, rodas girando em volta de rodas, com olhos por todos os lados, como ele interpretou, o que ele via, pareciam olhos iluminados, aquela coisa girando. E aqueles entes ali dentro daquela coisa, não dá para negar que é uma visão que contemporaneamente pessoas têm vinculadas ao que se chama OVNI. Isso está presente aqui, há 3.000 anos atrás, na Escritura. Então, é para ser levado a sério, tratado com um determinado carinho. Isso não tem nada a ver com a salvação de ninguém, não muda nada na consciência da fé. Mas muda a percepção da gente sobre o significado da criação, do universo, do tempo e espaço, da liberdade do homem, da soberania de Deus, da interpenetração das dimensões, do condicionamento do homem à linearidade do tempo, passado foi ontem, presente é hoje, futuro é amanhã. A gente é colocado num monte de coisas que, a partir disso, crescem na nossa cabeça. Por exemplo, se anjos não são, como a Bíblia não ensina que são, esses anjinhos barrocos e querubim, não são esses bichinhos de bundinha, bonitinho, pintinho pequeno, barriguinha grande, cabelinho encaracolado por aí, mas são aquelas figuras chocantes da Bíblia, a gente tem que manter a cabeça aberta para tudo. Porque antes de apresentar o documentário, que eu vou rodar só mais um para a gente começar a bater papo, eu quero ler Ezequiel no capítulo 1, e você vai acompanhar aí. Ezequiel, capítulo 1, assim começa a leitura. Aconteceu no 30º ano. Aconteceu no 30º ano. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus entre os cativos de Israel em Babilônia, e me veio a palavra do Senhor expressamente, dizendo: Ezequiel, tu que estás na terra dos caldeus, eu, Senhor, falo contigo. E eu olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se
e resplendor ao redor dela. No meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo, e do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um com 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta dos pés era como o pé de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados, assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a frente. A forma dos seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rostos de boi, também rostos de águia, também todos os 4 rostos de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, uma ao lado da outra. Outras 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava, e o Espírito de Deus estava sobre eles enquanto iam e vinham. O aspecto dos seres viventes era como brasa, a semelhança de tochas. Fogo corria resplandecente entre as suas asas, e dele saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. E eu vi aspectos de rodas, e suas estruturas, que eram brilhantes como berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Sobre as suas cabeças, dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre as suas cabeças. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a de outro, cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e o corpo de outro. Andando eles, se ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, e o trono ali estava. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre as cabeças deles. E eles pararam e baixaram as suas asas, e por cima do firmamento, que estava sobre as suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Eu a vi com metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E assim prossegue a descrição, e toda a profecia de Ezequiel começa aqui com esta aparição. Essa aparição estranha, essa aparição desse nível, com esse tipo de expressão chocante, que a Bíblia não nos poupa nos detalhes de saber exatamente como foi e como é.